Doutor Irineu, vamos falar um pouquinho da magistratura, que é a sua experiência? Vamos. Então vamos falar sobre o que tá rolando hoje atualmente. Vamos falar da insegurança jurídica. O que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, Zacarias, eu acho que é um tema interessantíssimo a segurança jurídica, porque a segurança jurídica é a base de toda a sustentação, né, do próprio regime capitalista. Né? Não há investimento, não há confiança num país que não tenha segurança jurídica. Não há nem confiança interna e nem confiança externa. Então a gente deve lutar fundamentalmente, a sociedade como um todo, a sociedade apoiando, não é, os movimentos da magistratura, e agora nós estamos até num movimento aí de restabelecimento e de renovação da nossa entidade de classe em Brasília, no sentido de quê? No sentido de colaborar com todos os órgãos institucionais voltados para a magistratura, no sentido de garantir segurança jurídica no Brasil. E essa questão que está se falando muito, qual é a força da classe, ou se ela tem que se reunir com outras classes, da questão de mudar a Constituição? Olha, a gente tem notado isso, é triste até dizer, mas o Brasil caminha, pelo que a gente tem visto aí, para um período de pré-anomia, né, política. O que significa isso? Isso é o caminho mais rápido posteriormente para a anarquia. Nós temos alguns exemplos da América do Sul recentes, né? Temos agora o caso do Chile. O Chile, até ontem praticamente, era um modelo político e econômico para a América do Sul. E agora nós estamos vendo que não é bem assim. Então eu acho que nós precisamos reformar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro deve passar por uma reforma. Essa reforma da Previdência ela pode ser útil num primeiro momento para estabilizar o aspecto fiscal da economia, mas se não fizermos uma reforma também do Estado brasileiro, que se exauriu em si mesmo, e boa parte desse exaurimento de confiança nas instituições decorre exatamente da corrupção, que nós vimos que no Brasil ela é uma coisa crônica e grave, com a Operação Lava Jato. É cultural, né? É cultural, é histórica, né? Só que agora isso veio à tona, né? Veio à luz de uma forma assim muito até chocante, né? Porque eu acho que ninguém nem imaginou que fosse nessa proporção que a gente vivencia e na proporção do que está sendo apurado, né? Então eu acho que nós precisamos passar por uma reforma constitucional ampla e séria, não é verdade? Sem interesses imediatistas partidários ou políticos, ou seja, algo voltado para o país. E eu acho que a magistratura tem muito a colaborar com isso, e também os demais segmentos da sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo tem força para promover essas reformas. Agora, o senhor, com a sua experiência, com as suas andanças, o que os seus colegas estão enxergando, que são os caras que, na verdade, entre aspas, são soberanos nas suas decisões, e o que eles pensam? Qual é a convicção desse pessoal? Pelo que eu sinto, e converso com muita gente, porque a gente tem uma atividade associativa, né? E está sempre em contato, ainda que às vezes não diretamente, mas indiretamente a gente sempre está observando, né? Que há mesmo uma apatia em relação a essas questões, não é? O judiciário hoje está sobrecarregado, não é? Muito trabalho e pouca valorização, correto? Engraçado, né? E é o time que sempre teve uma certa independência e muito pouca interferência. Sem dúvida. Só que agora nós estamos sentindo a interferência política que está chegando também no judiciário. Entendeu? Aí você imagina a insegurança. Então veja bem, só para dar um exemplo, instituíram o subsídio, o teto salarial que não pode ser no serviço público, não pode ser superior ao ministro do Supremo. Ótimo, não se discute. A própria Constituição, ela garante que esse subsídio, esse teto, ele tem que ter pelo menos uma reposição da inflação no período anual. Correto? Já está definido isso. E, no entanto, a gente fica períodos sem ter, no mínimo, a reposição inflacionária.
E não é argumento dizer, mas o juiz está numa faixa salarial privilegiada. Não, o juiz está na faixa salarial compatível com a atividade que desempenha, compatível com a responsabilidade que tem nas mãos. Então, não é de mais ou é de menos, porque se é mais ou é menos, ou é privilegiado, isso foi definido na Constituição. Então não se pode dizer que o que está lá seja privilégio, não. O que está lá foi definido, não é? E deveria ser observado. O ano passado nós não tivemos no orçamento nenhuma proposta de reajuste, e no próximo orçamento do ano que vem também não. Nós vamos ficar agora 2 anos, novamente. Nós tivemos uma reposição, mas vocês não tiveram uma reposição de 16% recentemente? A reposição de 16% não cobre nem a metade da defasagem anterior, que foi mais de 4 anos. O senhor enxerga essa questão em alguns momentos, eu estou falando até como sociedade, tá? Certo. Apesar de conviver com vocês há mais de 20 anos. Sem dúvida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não sente que em alguns momentos, devido a essas mudanças de cultura, que teve, que inclusive até a questão como é que eu diria, até já usei esse termo uma vez, da coragem de alguns juízes federais que começaram a aparecer, procuradores da República, até mesmo o pessoal do Estado e tal. Você não acha que às vezes em alguns momentos, em algumas conversas paralelas, existe alguma ameaça para algumas pessoas do judiciário? Cara, existe ameaça, sempre, quer dizer, ameaça no sentido de tentar, ora, ou prestigiar demais uma determinada iniciativa, ora, de desidratar essa iniciativa. E com a Lava Jato nós estamos vendo isso, quer dizer, alguns, né, são garantistas ao extremo, né, de resguardar ou de impedir que a Lava Jato às vezes avance como deveria. E outros querem que ela avance também além do limite, né, do devido processo legal. O que eu acho que nós temos que encontrar é um equilíbrio nisso, né, para que nem se passe a desacreditar as nossas instituições, sobretudo o judiciário. O judiciário não pode jamais ser desacreditado pela sociedade. Essa é uma bandeira que a gente tem que carregar. É uma coisa quase que, sabe, um dogma para a sociedade. Quer dizer, nós que estamos na magistratura devemos fazer tudo para garantir exatamente isso, a confiabilidade da sociedade no judiciário. O senhor não acha que também que isso é uma coisa também que eu vi também de perto? Quantos juízes, juízes mesmo, federais, estaduais, quantos juízes tem no Brasil inteiro hoje? Olha, estima-se que por volta de 24, 25 mil juízes na totalidade. Você não acha que todos eles deveriam de acreditar nessa associação que defende a classe? Claro, não, sem dúvida. Eu acho que todos deveriam se associar, até para sentir, não são obrigados a ficar sós, mas para sentir, para vir discutir o assunto, para ter essa liberdade de... Vou também falar da experiência vivida na própria MB. Na gestão do nosso presidente Calandra, eu tive a honra de participar da diretoria executiva na função de tesoureiro da entidade. E nós fizemos um trabalho, uma campanha, no sentido de refiliar aqueles que haviam saído, exatamente por um descontentamento com os rumos da entidade. Não é? A entidade ela não pode nunca sair do trilho da defesa incondicional das nossas prerrogativas, dos nossos interesses. Ela não é só festa, eu acho que 99% ela é para integrar os caras. Sim, ela é defesa institucional. Isso aí. Não é? Quer dizer, sobretudo de ataque externo. Eu assisti muita coisa em alguns juízes e que a associação se manifestou. Perfeitamente. Então, naquela época, a gente estava atento, a gente acompanhava todos os processos, todos os projetos legislativos que eram do interesse da magistratura, a tramitação no parlamento. Nós tínhamos que estar presente. E nós notamos que... porque o que aconteceu na MB, só me permite, só para fazer um esclarecimento, para que se entenda. A nossa associação, ora ela é regida por ideologias políticas que não nos interessam, e ora às vezes ela é subserviente. Não pode. Não é? Então o que acontece? Por conta disso... Ela perde o sentido. Por conta disso, agora a nossa proposta é trazer um movimento que está junto, um grupo, nosso grupo que está lá agora tentando a eleição,
não é um grupo capado em vários estados para formar uma chapa, é um grupo que já vem desde a gestão do Calandra. E eu acho interessante também essa questão na associação, e até, eu diria assim, você ter até a quarta instância, que seria o Supremo, Certo. e de você ter o pessoal, que é o pessoal oxigenado, uma molecada nova, que tem uma nova, e que entre na associação até como um cargo de presidente. Acho que uma Claro. primeira instância não tem. Claro. Não é porque o cara é desembargador, é o mais velho e tal. Eu acho que é legal essa integração. Essa questão associativa era uma questão de compromisso com a instituição. Aí não importa se é primeiro grau, se é segundo grau, o juiz, se é desembargador, se é ministro, se é um juiz de primeira instância. O que importa é que as pessoas têm que ter uma afinidade associativa. E essa afinidade tem que ser, em última análise, a defesa intransigente dos nossos interesses. Tanto que agora, para coibir isso, nós fizemos uma proposta eleitoral. Qual é? Uma quarentena. Quem eventualmente vier na eleição assumir o compromisso durante 3 anos ou mais, né, não assumir cargo em órgão de superior, qualquer que seja aí, tribunal, etc. Para evitar isso. Porque o cara, na realidade, apesar de ser uma empresa privada, é uma que defende a classe, o cara automaticamente ele vai lidar com pessoas de todos os níveis e também pode, em algum momento, ser convidado para uma questão política tal. Que eu vou te contar uma história muito rápida, não vou nem dar nomes aqui. Mas eu, por exemplo, como trabalhei 21 anos, sempre em gestão ligado à direção de televisão, tinha uma pessoa que ele era assim, o top do top da oratória, da questão jurídica. E tem um determinado veículo que eu trabalhei, que esse cara, ele era adorado, porque gostavam do papel dele como profissional. Quando ele virou, em algum momento ele virou político, o presidente desse veículo nunca mais quis falar com ele. Falou, para mim, não serve mais. Porque acaba entre aspas, você acaba se envolvendo, aí você vê, mas o interesse dele era esse, acabou virando outro interesse. Exatamente. E esse acelero jurídico é um problema. Eu acho assim, quem opta por uma vida pública não pode estar imbuído de defender interesses particulares próprios e nem muito menos pessoais. Ou a pessoa está lá numa dedicação ao todo, à instituição que ele representa, ou servindo à sociedade, ou então é melhor que ele tome outro rumo na vida. Correto? Abra uma empresa própria, abra algo então que vá surtir resultado em relação aos seus próprios interesses. Eu acho que essa mudança de cultura que nós temos que implementar. O que o senhor acha que seja lá chapa 1, 2, 3, 4 que estão envolvidos e que vão na próxima gestão tocar essa associação? O que no seu entendimento, o que o senhor acha que qual é o tópico que o senhor acha que deveria já logo de primeira, para que a classe fosse defendida nesse primeiro momento? Nós temos que ter uma linha de atuação interna, porque muitas vezes internamente a gente também sofre alguns reveses. Nós temos que buscar a defesa internamente e temos sobretudo que nos defender de ataques externos. Por exemplo, nós temos agora que envidar todos os esforços no sentido de, pelo menos, reformular essa nova lei aí de abuso de autoridade, porque, no meu entendimento, é uma lei que veio em retaliação. Pela própria forma como ela foi aprovada... Isso está pegando não só o judiciário. Não. Todo mundo. Todo mundo. Pega como um todo. E ali nós temos vários pontos nessa lei que são manifestamente inconstitucionais. Né? O que nós esperamos é que agora o Supremo Tribunal Federal tem na mão, né, uma possibilidade de talvez modular essa lei ou de colocá-la no devido trilho da constitucionalidade. É isso que a gente espera que aconteça. Não é? Então, são essas linhas de atuação que nós temos que ter. Então, temos que ter a valorização do profissional, melhores condições de trabalho, porque a gente, às vezes, costuma olhar o panorama pelo prisma
de São Paulo, pelo Prisma do Sul. Tem aquela coisa do cara, a gente enxerga assim, mais ou menos o cara que trabalha numa empresa de noite, é uma grande empresa, e ele não tem como se defender durante o dia. A noite é fraquinho e de dia todo mundo está por cima porque se articulando e conseguindo as coisas. Exatamente. Então, você tem que estar vigilante exatamente nesse sentido. Sabe? Uma coisa que nós não podemos também desprezar é a questão dos aposentados. Olha, o aposentado, depois que ele sai da carreira... Os caras têm uma história, hein? Muita! Então, e é um momento que precisa de mais assistência, de mais atenção da própria associação. Então, quando a gente vai, por exemplo, numa empreitada, digamos, salarial, não pode esquecer que isso tem que se estender também a aposentados e pensionistas. Não porque aposentou que... E aí, em função desse tipo de atividade, que não é a contento, que os colegas vão se desencantando com a entidade e vão se afastando. E com isso a gente perde a força de tentar mudar. Então, é isso que o apelo nosso é nesse sentido. É que venham para a associação, venham somar. Porque as propostas estão aí. Pelo menos sentir, né, um tempo para ver assim, que Exatamente. cabe outra. E ter a liberdade de falar no tete a tete. Não tem hierarquia para esse tipo de coisa. Não. A associação é a entidade mais democrática que existe, porque ela nivela todos. Todos lá são iguais, são juízes. E quem é o Irineu Fávaro? Eu acho que é um sonhador, um idealista. Um idealista? Eu ainda acredito nas propostas idealistas, sabe? Pode parecer ingenuidade, olha, nós vivemos num país que a gente vê tanta coisa, né? Mas eu ainda, é por conta disso que eu ainda estou aí na estrada tentando fazer alguma coisa. Quanto tempo como juiz? 35 anos. E desembargador? Desembargador já vai indo para 8 ou 10. O senhor lembra de ter cometido alguma injustiça? Eu esqueci, melhor perguntar isso para o jurisdicionado, que eu me lembro, não. Valeu, obrigado pela oportunidade.